à espreita de uma oportunidade de aprendizado. Mas aqueles que refutavam a proposta crística esperavam sempre um momento para colocá-lo numa situação ridícula. Assim eles pensavam. E tanto é que, depois de já ter feito uma série de observações inteligentíssimas, elegeram uma criatura muito sábia para indagar Jesus qual seria o mandamento mais importante da lei divina. E então Jesus aproveitou para responder àquele indivíduo, que seria amar a Deus acima de todas as coisas. Esse seria o mandamento mais importante da lei. Mas ele coloca logo em seguida, mas um outro mandamento que não é inferior a este, é igual a este. Amar o próximo como a ti mesmo. E nestes dois mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, aqui estão resumidos todos os profetas e a lei divina. Então, o que Jesus colocou para aquela criatura é que, em tese, em síntese, a proposta de Deus é amar sempre. Amar a Deus e o próximo como a nós mesmos. Agora, para que nós possamos entender bem o que é amar, porque às vezes as pessoas não entendem muito bem o que é amar. Eu considero que amar seria essas duas pilastras. Uma, a compreensão. E a outra, a valorização. E em decorrência dessas duas, surge uma terceira situação que justifica plenamente o amor, que é o respeito. Amar é isto, é compreender, valorizar e respeitar. Qual que é a proposta da lei divina? Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Tem muitas pessoas que têm ídolos. Naquela época se idolatrava o bezerro de ouro. Na época do Moisés foi colocado esse decálogo, esses 10 mandamentos. Eles idolatravam o bezerro de ouro. Era um deus mitológico, como tantos outros deuses, os deuses dos romanos, lá no Olimpo. O segundo mandamento. Hoje eu até posso dizer que não se adora mais o bezerro de ouro, mas ainda tem muita gente que adora o metal dourado, o dinheiro. E coloca o dinheiro acima de tudo, como se ele comprasse até a felicidade. Então ainda tem muita gente que coloca muitos outros deuses, entre aspas, mitológicos, ideológicos, acima de Deus. Então a proposta é de amar a Deus acima de tudo. O segundo mandamento seria não tomar o seu nome em vão. E a gente vive falando o nome de Deus de qualquer jeito, né? Até jura por Deus. Né? Você jura por Deus? E quando Cristo disse assim, que a sua palavra seja sim, sim, não, não. Não precisa jurar por Deus para dizer que é uma verdade. Diga, não é. Deus me livre, Deus nos acuda. E a gente vai falando o nome de Deus assim, num profundo desrespeito. E a gente deveria ter um pouco mais de cautela ao mencionar o nome do Pai, do Criador. Isso parece uma balela, mas se foi colocado para nós claramente a importância de respeitar o nome de Deus, não é para a gente agora vulgarizar essa proposta. Não, eu falo, qual o problema de falar? Olha, deve ter um sentido mais profundo atrás disso. Eu entendo que é essa palavrinha aqui,
respeito. Se a gente compreende o Pai, o Criador, se valoriza, no mínimo a gente tem que respeitar. E o nome dele está em jogo, e a gente tem que respeitar. Terceiro mandamento da lei é guardar o sábado. Na verdade, essa colocação depois foi mudada pelo Cristo, porque o Cristo disse assim, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado, porque ele foi criticado de fazer curas no sábado, quando os judeus abominavam a ideia de alguém fazer alguma coisa no sábado, nem comida eles não faziam nada no sábado. Então, guardar o sábado, simbolicamente, significa a gente ter um dia na semana para descansar. E é louvável. O descanso não é muito físico, mas mental. Porque o nosso cansaço maior é mental, não é físico. Porque se chamar a criatura para jogar um futebol no domingo, nossa, ele vai na hora, não vai? Ah, mas eu estou tão cansado. Mas chamar para jogar futebol, o cansaço acaba. Pescaria. Colocar o barco na água, tirar o barco, também não é problema. Dançar, não é? Se chamar para dançar num sábado, no domingo, nós estamos prontos. Então o cansaço não é muito físico, é mental. Então um dia na semana deve ser deixado para o descanso mental. E muito louvável a proposta de frequentar uma casa religiosa, para aprender exatamente sobre essas leis que são exaradas nas tribunas, nos púlpitos, onde se tem a preocupação de mostrar a lei, a única responsável pela nossa felicidade, que deve ser muito bem observada. Terceiro mandamento. Quarto mandamento. Honrar pai e mãe. Primeiro mandamento, amar a Deus acima de tudo. Segundo, não tomar seu nome em vão. Terceiro, guardar o sábado, ou domingo, agora, na nossa época moderna. Quarto mandamento, honrar pai e mãe. Que a gente, às vezes, sente que até hoje o pessoal não entendeu isso. Até hoje, os filhos não honram pai e mãe. Veja que a lei não diz para amar o pai e a mãe. Não disse isso. Honrar. É uma reverência, é um certo respeito. É a valorização dessas criaturas. Que eu vou tratar disso mais lá na frente. Então, a importância de reverenciar essas criaturas. Quinto mandamento, não matar. É o que a gente mais vê aí hoje na mídia. Matam tudo, até sentimentos alheios. Matam a confiança, matam a credibilidade, quando chega até as raias de tirar a vida de um semelhante. Sexto mandamento, não adulterar, ou seja, fidelidade. Hoje, as estatísticas mostram que mais de 50% dos homens e mais de 50% das mulheres são infiéis. Então, essa proposta de fidelidade não está acontecendo ainda, depois de 4.000 anos que essa lei foi colocada para nós. Sétimo mandamento, não roubar. Como as pessoas roubam? Roubam o tempo das outras, roubam a confiança, roubam a paz, roubam até, literalmente, a matéria dos outros. Então, também não estão ainda compreendendo a importância dessa vigência, dessa lei. Ainda abstraindo-se totalmente dessa proposta. Oitavo mandamento. Não levantar falso testemunho. Não falar sem ter certeza. Não expor a criatura a uma absurdidade. Quantas vezes a gente critica, porque o fulano, coisa e tal. Às vezes nem é verdade, mas a gente faz questão de colocar a pessoa exposta a um ridículo.
Nono mandamento, não desejar a mulher do próximo. Olha, é difícil. Como as pessoas ainda desejam a mulher do próximo. Parece que a mulher do próximo é até melhor do que a nossa, né? As pessoas desejam e a gente deveria respeitar. Porque afinal de contas, a mulher do próximo não é nossa irmã? Aquele marido dela não é nosso irmão? Mas a pessoa fica fixada nessa proposta. E às vezes até se envolve com aquela criatura. Pouco importa se ela tem um lar, se ela tem uma família e o que pode acontecer a partir daí. Não há realmente um respeito à mulher do nosso irmão. E finalmente o 10º mandamento, não desejar as coisas alheias. Quanta inveja, né? Quando alguém compra um carro, meu Deus do céu, por que ele e não eu? Quando constrói uma casa, nossa, por que o fulano conseguiu? Será que ele não está fazendo alguma coisinha aí para construir uma casa dessa? Eu trabalho e não construí até hoje. E vive sempre invejando o que é dos outros. E a proposta é de não ficar cobiçando, buscando o que é dos outros. O que é dos outros é dos outros. Vamos buscar através do trabalho, porque o André Luiz fala que tudo que nós conseguirmos que não for através do nosso trabalho, não é bem-vindo. As aquisições que não for através do nosso trabalho, não é muito bem-vindo. Então vamos pensar em trabalhar e adquirir. Mas pensando assim, então nós vamos observar essa proposta de Jesus. Amar a Deus acima de tudo. Esse é o primeiro mandamento. E o que seria amar a Deus? Vamos fazer aqui um raciocínio. O Gandhi, que eu admiro muito, aliás, eu adoro biografia. Eu gosto muito de biografia. Porque com essas pessoas, que a gente procura estudar a vida delas, a gente aprende demais. Estudar, por exemplo, Gandhi é uma lição de vida. Se nós formos estudar Martin Luther King, vamos aprender muito com ele. Abraham Lincoln, nós tivemos a oportunidade de fazer uma palestra aqui sobre essa criatura. Pegar a história do Chico Xavier, Madre Teresa. Então eu gosto muito de biografia. E o Gandhi disse que, embora ele fosse à época hinduísta, ele travou contato com o Evangelho do Cristo. E quando ele viu o Sermão da Montanha, ele disse assim, não precisa mais nada. Isso já justifica tudo. Pode-se perder todo o Evangelho, sobrando o Sermão da Montanha, já é o suficiente. Porque ele pôde perceber que Deus, amor e verdade é uma coisa só. Deus, amor e verdade. Então a pessoa que quiser amar a Deus precisa primeiro entender que tudo que ele construiu é uma realidade, é uma verdade. Porque de outra forma Deus não iria construir. Então nós temos que valorizar. Olha que eu vou voltar aqui. Compreender, valorizar a criação divina. E respeitar a criação divina. E vamos analisar o que é que Deus criou que a gente deve compreender e valorizar. Primeiro, os minerais. Como é importante a gente valorizar os minerais? A água é fundamental para nós. E nós temos que valorizar a água. Hoje, a água ficou uma coisa tão importante que a gente está tendo cuidado até de lavar carro com a água, lavar calçada, porque a água ficou um objeto de luxo. Água, daqui a uns tempos, a água potável, ela vai desaparecer. Eu não sei o que eles vão fazer para trazer uma água para a gente beber. E a gente tem que respeitar a água, as nascentes de água. E o pessoal hoje não está atendendo essas prioridades. Porque só pensam egoisticamente em atender às suas necessidades materiais vigentes. Mas não pensa na natureza. Ah, agora não, deixa isso para depois. E nós estamos acabando com a nossa água. Tantos rios que existiam aí estão desaparecendo. Tantas nascentes já não existem mais. E eu fico pensando, o que será do futuro da nossa terra? Parece até uma absurdidade, né? Colocar isso. A água potável vai acabar. Vai acabar. Se nós não cuidarmos rapidamente desta criação divina.
respeitar essa natureza. Alimentação, por exemplo. O pessoal não está atentando para esse detalhe. Estão procurando outras fontes, mas a alimentação está sendo deixada de lado. E nós precisamos estar sempre cuidando disso. E quantas pessoas que ainda têm possibilidade de usar os alimentos e usam os alimentos de uma maneira indevida. Muitas das vezes até compram em excesso, depois não aproveitam e jogam fora. Não serve nem para alimentar um animal, porque vai para o lixo mesmo. Então nós deveríamos ter um pouco mais de cuidado com esse lado da alimentação. Principalmente aqui a água e a alimentação, que são elementos que vêm aqui dos minerais. Sem pegar um alimento, está cheio de mineral. Nós somos nutridos através dos minerais. Essa água é fundamental. Então nós precisamos começar a respeitar mais, valorizar mais esses elementos, entendendo que nós devemos fazer alguma coisa. Quem pode planta, deve plantar. Deve plantar. Quem pode cuidar da água, cuide da água. Porque tem muita gente fazendo vistas grossas a essa realidade. Uma outra situação são os vegetais. Eu não sei se é felizmente, eu acho que é. Felizmente tem estrangeiro comprando a nossa Amazônia. É, porque nós não estamos cuidando dela. Nós estamos acabando com a nossa Amazônia. Então, alguém lá de fora vem e compra para preservar. Que absurdo, que vergonha que nós estamos passando. Tem quem diga, mas que absurdo, um estrangeiro vem comprar a Amazônia. Ué, lógico. Eles estão percebendo que a gente precisa zelar pelas nossas matas. Mas nós não zelamos. Não metemos fogo, jogamos no chão. Queremos transformar em pastar para encher de gado, para ficar cada vez mais rico. Tanta gente pode atestar isso. Quantas pessoas milionárias que derrubam matas e mais matas para fazer pastagem e colocar os gados. Tudo bem, isso é cultural. Haverá um tempo em que o pessoal vai entender que não é por aí. Mas tem gente lá de fora tão preocupada, pessoas tão preocupadas, que já estão comprando a nossa Amazônia. E eu acho que vão vender bastante terra nossa lá para fora. Se nós não tomarmos uma medida rápida. Porque os nossos políticos, eu acho que estão dormindo. Não estão nem um pouco preocupados, porque efetivamente não estão fazendo nada. A Amazônia está sendo derrubada, está tudo certo, está sendo queimada, e a nossa mata vai embora, e o oxigênio mesmo que nós precisamos está se esvaindo. E a poluição cada vez maior. Então nós precisamos ter um pouco mais de cuidado com os nossos vegetais. Eu estou falando de amor, hein? Compreender e valorizar os animais. Hoje o pessoal está começando a valorizar os animais, que são importantes. Porque até bem pouco tempo, animal não valia nada. Matava-se indiscriminadamente, sem nenhum pudor, como se tudo estivesse certo, no capricho do homem. Não, eu vou caçar e eu vou matar. É de nossa responsabilidade cuidar dos animais. Eles estão aí. Eu acho que toda casa deveria ter um animalzinho. Ele tem alguma coisa para passar para a gente. Feliz daquela lá que tem um animalzinho, pode conviver com ele, experimentar alguma coisa boa que ele pode transmitir. E, portanto, deve ser respeitado, deve ser valorizado. Por consequência, compreendido também. Agora, tem pessoas que não compreendem, não valorizam e não respeitam os animais. Haja visto está aí nas nossas ruas, cachorro passando fome, sofrendo algumas sarnas, sendo atropelados, e está tudo certo. É um cachorro. Onde está o amor ao animal? Nós já fomos cachorro um dia. Hoje nós já somos gente. Do jeitinho que os espíritos superiores, angelicais, olham para nós olhamos para os animais. Mas eles nos amam. A diferença está aí. E nós devemos, então, amar os animais. Tratar melhormente os nossos irmãos menores. Outra obra da criação divina, que deve ser compreendido, valorizado e respeitado, o homem. Como é importante o homem na criação.
De repente você pode pensar aqui, não, mas peraí, mas todo mundo compreende e valoriza e respeita o homem. Falei, aonde? No Brasil? Na África? Na Europa? Aonde? Aonde respeita o homem? Manda-se o homem para a guerra como se o homem nem existisse. Vai lá, é mais um. Morre-se 4.000 homens, 5.000 homens. É uma guerra, qual o problema? Defesa da pátria. Onde está? Quem lê Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, vai entender o que eu estou falando. Onde o Cristo disse para o seu interlocutor, mas que amor à pátria é esse? Manda os filhos, se nós todos somos irmãos, manda os filhos para a guerra para serem exterminados. Que amor à pátria, se a pátria é universal, é uma só, e nós todos somos irmãos. Então onde está o respeito ao homem? Na África, morrem crianças todos os dias em mancheias, de fome. De fome, de fome. Onde está o respeito ao homem? Europa, milionária. Outros países, para não falar assim mais diretamente, milionários. O Brasil também, pode também fazer alguma coisa. Mas estão assim, é a África. Estão morrendo de fome, problema deles, problema nosso. Então não há o respeito ao homem. Sabe por quê? Porque aí vem o outro lado. Quando o Cristo diz assim, amar a Deus e o próximo como a si mesmo. Porque o homem não se ama. Amar a si. O que é amar a si? Porque se não amar a si, não vai amar o próximo. E também não vai amar a Deus. Primeiro, para a gente se amar, precisa cuidar desse lado aqui, ó, do intelecto. É fundamental nós cuidarmos do nosso intelecto. A gente estudar, a gente ler, para a gente entender. Senão nós vamos ficar na nossa ignorância. E pode matar o animal, pode roubar a árvore, pode desrespeitar o outro. Está tudo certo. Nós vamos ficar sempre naquela cultura atávica de 1900 antigamente. Nós vamos progredir. E quando a gente estuda, a gente começa a entender o verdadeiro sentido da vida, a verdade que liberta, conforme colocou o Cristo, nós vamos perceber que aí nós temos mais condição de amar a nós mesmos. Porque aí vem o outro lado, que além do intelecto, nós temos que trabalhar o nosso sentimento. Que essa é a proposta da nossa reencarnação. O que é isso aqui? É a proposta da reencarnação. Melhorarmos-nos no intelecto e no sentimento. Nós estamos aqui para isso, só para isso. Ah, mas eu faço isso. Não, tudo bem, você faz isso, a fulana faz aquilo, mas isso pouco importa, são atividades profissionais paralelas, porque nós todos estamos inseridos nesse contexto aqui, ó, reencarnatório, para melhorar o nosso intelecto e o nosso sentimento. À medida em que o homem vai se intelectualizando e vai dulcificando o seu coração, vai aprimorando o seu sentimento, ele vai tendo mais capacidade de compreender, de valorizar e de respeitar. Automaticamente, ele vai ter mais capacidade de amar. Então, quando a gente fala assim, eu deixei de amar o fulano, porque ele fez isso comigo, fez aquilo, como é que você quer que eu ame essa criatura? Ué, porque você ainda é uma criatura limitada. Porque se você não fosse, você amaria mesmo assim. Mas como? Ele fez isso comigo. Pois então, mas ame-o dessa forma. Se você souber compreender e valorizar aquela criatura e ao mesmo tempo respeitar, pouco importa o que ele tenha feito. Você vai conseguir amá-lo, apesar disso. Hoje, um dirigente espírita foi no meu consultório, falando, Aguinaldo, eu acho que eu acabei meu karma com a minha mulher. Nós estamos casados há 25 anos. O que você acha? Será que acaba o karma? Eu falei, por quê? Não, porque eu estou pensando em separar dela, não aguento mais minha mulher. Dirigente espírita aqui de Rio Preto, de uma casa espírita. Aí eu falei, bom, eu não entendo muito esse negócio de karma, mas eu acho que karma é em aberto. A gente nunca acaba com eles. Porque karma é o resultado do Dharma. Dharma é o que nós temos por fazer, e o karma é o resultado disso. Eu falei, você está acabando com um karma e criando outro. Se é que eu entendo um pouco disso. Por que você quer largar dela? Não, porque ela está difícil, coisa. Pois então, rapaz, que bom, você vai aprender um pouco mais com ela agora. Você vai poder compreendê-la,
você vai poder valorizá-la, você vai, em decorrência disso, respeitá-la. E você vai amar mais. Olha que bom, você está tendo uma chance de aprender a amar a sua mulher. Difícil como ela é. Agora, se você terminar, romper com ela, o que vai acontecer? Você perde uma chance de ouro, de acertar muitas arestas. Não é você com ela, porque essa história de karma, eu não consigo muito aceitar esse negócio de karma. Porque às vezes a pessoa fala assim, ele é meu karma. Eu falo, como ele é meu karma? Ou ela é meu karma? Eu acho que não. Nós estamos vivendo num esquema de aprimoramento espiritual. Eu até diria, se é que é para a gente falar que essa criatura é um karma, ou é um karma bom, porque está nos ensinando a tolerar mais, a respeitar mais, a perdoar mais, a compreender e valorizar e amar mais. Então eu acho que é por aí. Então nós precisamos entender essa sistemática, aproveitar sempre as oportunidades de estarmos convivendo com as pessoas e nos adequando a elas, convivendo bem com elas, não exigir que elas pensem igual nós pensamos. Vamos falar disso um pouquinho mais na frente. Então vamos colocar aqui, para a pessoa amar a si, precisa trabalhar o intelecto e o sentimento, e uma outra coisa fundamental, o homem, ele é feito de espírito e matéria. E nós estamos aqui falando de espírito, porque o intelecto está inserido na alma, no espírito. E o sentimento também. Agora, tem um outro lado do homem que se chama físico ou saúde, que a gente tem que tratar muito bem, que é o lado físico, porque afinal de contas, nós só vamos desempenhar alguma atividade muito bem se nós estivermos saudáveis. Saudável. E a saúde não é só física, ela é moral, é a saúde emocional, é saúde também física. Então nós precisamos cuidar muito bem da nossa saúde. É fundamental. E o que as pessoas não cuidam muito bem. Os jovens nossos que o digam. Bebendo e fumando tudo e mais alguma coisa. Que é uma pena, diga-se de passagem. Acidente de carro um atrás do outro. Quando não, desencarnando até muito cedo por conta dessas atitudes infelizes. Droga, então, é uma absurdidade. Nós que estamos aqui no Desaat, lidando com esse tipo de problema, é que a gente percebe quanto tem droga, principalmente em São José do Rio Preto. Mas está aí, ó, droga, tudo bem, está tudo certo, todo mundo usa, mas está tudo bem. Olha, então nós precisaríamos ter um pouco mais de cuidado. Cigarro, bebida, nós teríamos que investir um pouco mais em nós. Nós fomos programados para viver mais ou menos 100 anos. E nós não vivemos por quê? Porque, primeiro que a nossa mente não nos ajuda, a gente acaba criando uma mente doentia. Aquela raiva, aquele rancor, aquele ódio, aquela indiferença, aquele sofrimento mental que acaba diminuindo o nosso tempo de vida. Exame, a gente passa aí às vezes anos e mais anos, não vai fazer uma consulta médica. Não cuida, literalmente, do físico. Exercício físico que deveria se fazer, não se faz. Deixa passar em branco. Quando pode, e seria louvável, não se faz. Então, é fundamental que nós cuidemos do nosso físico para a gente viver os 100 anos que Deus deu para nós como possibilidade. Que seja 80, que seja 70, mas nós estamos desencarnando, segundo os espíritos, pelas nossas atividades mentais deletérias, pela nossa alienação frente à necessidade de cuidar do físico, nos permitindo a drogadição, nós desencarnamos 10 anos mais cedo. Então, praticamente, somos suicidas de 10 anos, todos nós. Quando a gente passa a entender tudo isso, que nós passamos a nos amar, verdadeiramente, a gente começa a ver o próximo de uma maneira diferente. E é aí que nós vamos começar a amar o próximo. Porque nós já passamos por esse primeiro pedacinho, nós estamos amando a Deus, porque nós estamos respeitando tudo isso aqui. A partir desse momento que nós passamos a nos amar, a compreender essa problemática. E agora nós vamos tentar amar o nosso próximo. O que é o amor ao próximo? Vamos analisar isso aqui. O que é o amor ao próximo?
Primeira coisa é nós permitirmos a reencarnação. Agora eu vou falar de amor ao próximo. Permitimos a reencarnação. Nós já reencarnamos, não reencarnamos? Que bom, né, que nós estamos aqui na Terra, não é? Que delícia. Tem muitos espíritos lá de lá querendo reencarnar. A média é de 6 para 1. Tem 6 espíritos lá de lá querendo reencarnar na fila e nós já estamos aqui. Bom para nós, né? Que pena que eles não estão reencarnados. Então, primeira coisa, amar o próximo significa permitir que essa criatura reencarne. E como é que essa pessoa vai reencarnar? Nós temos que casar. E nós temos que arrumar um jeitinho. Não necessariamente tem que casar, né? Porque tem muitos filhos que nascem por aí, não são fruto de um casamento. Mas de alguma forma precisa ter um relacionamento e lá permitir que essa criatura reencarne. Que bom, né? Que a gente permite. Isso é um respeito ao próximo. A este homem que está aqui, ó, que é criação divina. Ó, esse homem, respeito a ele, permitindo que ele reencarne. Como é importante permitir que uma pessoa reencarne. E tem pessoas que praticam o aborto. Não, eu não vou deixar, porque afinal de contas o corpo é meu, eu que mando. Ah, tudo bem, tudo bem. Aí aborta. Seria ótimo dizer, puxa, eu estou grávida. Ótimo, mais uma criatura vai reencarnar. Que bom para ela. Bom para mim também, porque afinal de contas eu vou ser mãe, eu vou poder ajudar essa criatura. Ela vai crescer e eu também. Porque quando a pessoa reencarna e vem, nós aprendemos muito com ela. E é louvável essa ideia desse aprendizado recíproco. Então, permitir a reencarnação, que a pessoa reencarne, a reencarnação. Isso é amor ao próximo. Já que essa pessoa reencarnou, vamos auxiliá-la. Ajuda no seu crescimento. Como é importante ajudar essa criatura a crescer. Fundamental. Ajudar principalmente, e eu quero colocar não só os filhos nessa pauta, porque de repente a gente pensa assim, não, mas eu vou ajudar meus filhos. Olha, mas e os filhos dos outros? Também são nossos filhos. Quando Cristo estava já à beira do desencarne, ele olha para o João e fala assim, João, eis aí a tua mãe. Mostrou a sua mãe, Maria. E falou assim, eis aí a sua mãe. E chegou para ela e disse assim, mãe, eis aí o seu filho. Mostrando que nós podemos ser pais e filhos de quem a gente quiser. É só eleger. Então, cuidar do aprimoramento dessas criaturas para que elas possam crescer. Isso é amor ao próximo. A evangelização infantil, por exemplo, aqui no centro, é um amor ao próximo. Essas pequenas crianças que amanhã serão adultos e irão dirigir o centro. Como aquela criancinha que veio aqui. Ele começou aqui no nosso centro, nenezinho. E eu me alegro, porque esse molequinho vai arrebentar a boca do balão. Já deu para vocês perceberem, não deu? Eu ainda falei para minha mulher aqui. Vai ser o futuro presidente do Francisco de Assis. Esse negócio de presidente, eu quero falar dirigente. Ele vai ser um dirigente do Francisco de Assis. É questão de tempo. Já está no sangue. O molequinho voa alto. E ele está vacinadinho. Ele não vai se envaidecer por isso, não. Então, que bom ter essas crianças evangelizadas, orientadas, esclarecidas, criando já essa formação personalística bem cedo, bem firme, em concurso, para serem homens de amanhã. Nós precisamos de pessoas educadas, orientadas, esclarecidas. E isso é amor ao próximo, ajudar o crescimento da criatura. Isso é amor ao próximo. Tem muitos pais que não educam os filhos. Deixam para os professores. Isso é instrução. Educação é dentro de casa. Nós já mencionamos isso outro dia. Então precisa educar os filhos. Isso é amor ao próximo. É colocar os molequinhos no eixo. Para amanhã ou depois serem homens de bem. Já criar esse estigma, meus filhos, sejam homens de bem. Pouco importa se vão ser formados ou não, mas sejam homens de bem. Porque tem muitos pais que querem formar os filhos. Doutor, mas às vezes é uma negação.
é até uma agressão à natureza humana, porque muitos profissionais não se justificam. Agora, criar um filho, fazê-lo homem de bem, olha, não sei nem ir na escola, isso a gente faz dentro de casa. E ali com exemplo, com orientação, falando. Então é fundamental ajudar essa pessoa a crescer. Amor ao próximo, respeito ao sentimento. Ao sentimento, de uma maneira geral. Até, eu diria, filosófico. A gente dá o direito da pessoa ser o que é. Às vezes a pessoa não aceita a outra porque ela torce para um outro time. E cria uma antipatia. Ué, deixa eu torcer para o time que ele quiser. Às vezes porque tem outra religião. Ah, mas isso aí já fala assim, denegrindo a imagem. Ah, ele é dessa religião. Ah, mas é nosso irmão, é nosso próximo. Ele tem o direito de ter a religião dele. Às vezes na política, ele tem o seu partido. Ah, eu tenho um partido. Aliás, a política é uma coisa muito boa. Deveria estar bem inserida dentro da religião. Porque administrar um bem público. E nós, religiosos, deveríamos estar muito ligados à política. Para administrar bem, vamos dizer assim, os bens públicos da comunidade. Agora, quando fala assim, em político, Deus me livre, não tem nada a ver com religião. Eu falei, tem tudo a ver. Aliás, os religiosos deveriam ser mais políticos do que tudo. Mas ficam meio à parte. Ah, não, nisso aí eu não me meto. Deveria, para levar exatamente a informação que já tem, a verdade, principalmente o respeito à criatura e, por consequência, a honestidade, a retidão, e seria muito importante que trilhasse nessa senda política. Mas não sei por que ficam alienados. E deixa a política por conta de pessoas que, às vezes, nem sempre são bem preparadas. Então, respeito ao sentimento do outro. Quando o jovem começa a namorar, o namoro é uma boa oportunidade da gente conhecer a criatura. É importante namorar, até para saber quem é, para saber se dá para casar ou não. Mas namorar é uma coisa, desrespeitar é outra. E quantas pessoas que, em nome do amor, agride, violenta a sensibilidade do outro. E quando entra essa área aqui, sexual, aí a coisa pega, porque escraviza às vezes a outra sexualmente. E não está nem um pouco preocupado com nada. Pensa no sexo e o resto depois a gente vê como é que fica. E um dos grandes problemas de comprometimento espiritual está aqui, nessa área sexual. Irresponsável, imatura. E que é uma coisa que pouco se conversa, principalmente dentro de casa. E a gente deveria conversar. Hoje mesmo uma menina no meu consultório. E ela foi no consultório e me ligou ontem. Falou, olha, mas não fala nada para minha mãe, mas eu acho que eu estou grávida. Ela tem 16 anos. E a mãe é uma atuante dentro de uma casa espírita, mas daquela de frente. E a filha possivelmente esteja grávida. Fiz uma palpação, parece que o úterozinho dela está bem gordinho. Então deve estar grávida. Agora eu fico pensando, por quê? Será que essa mãe não pensou que a filha dela estava namorando? Ela sabe que está namorando, que pudesse engravidar. E de repente não fala para essa filha, toma anticoncepcional, pelo amor de Deus, pelo menos isso. Não fala de sexo porque é uma coisa muito feia. E agora possivelmente seja grávida. A filha parece que tem cabeça, não vai fazer isso, mas normalmente muito antes de falar com o médico ou com quem quer que seja, principalmente os pais, vai buscar o aborto. E hoje aí o que tem de aborto não está escrito. Comprometimento espiritual. Que poderia ser evitado facilmente. Meu Deus, toma um anticoncepcional. Pelo menos isso. E às vezes a pessoa diz, não, meu filho, olha, aproveita mesmo. Aproveita porque homem é assim, tem que aproveitar. Quer dizer, o homem pode, a mulher não. E o homem pode fazer tudo e mais alguma coisa, a mulher não. É aquela ideia absurda de 1900 antigamente. Então, nem conversa com o filho, meu filho, respeita a filha do outro. Porque afinal de contas é filha do outro. Tem um pai, tem uma mãe, então precisa respeitar. É um respeito à criatura. E nós precisamos colocar isso para os nossos filhos. E de repente, não, aqui respeitar a coisa é filha do outro, deixa para lá. Olha, respeito, principalmente nessa área sexual. E um outro lado que eu quero colocar aqui em termos de sentimentos, que eu já falei inicialmente, é o lado conjugal. Respeitar o outro dentro do lar. Respeitar.
Afinal de contas, tem outro ali que é o nosso marido ou é a nossa esposa. É o nosso próximo. Você precisa de respeitar. E não existe muito respeito nessa área. E às vezes até a pessoa diz, mas não é nada meu. Não é do meu sangue, aqui, ó, não é do meu sangue. Meu filho, minha filha, sim, esse é do meu sangue, mas meu marido, minha mulher não tem nada a ver comigo, não é do meu sangue. E que diferença faz? Aquela esposa foi a filha do passado que nós abandonamos. Ela trilhou num caminho meio complicado, agora a gente recebe como esposa para cuidar dela a vida inteira. Aquele marido, às vezes, foi aquele filho que se perverteu no tresvario aí, nós não cuidamos bem, agora volta como marido. Antes foi filha, foi filho, agora é marido e mulher, não tem nada a ver comigo, não é do meu sangue. E deveria pensar nisso. É a família universal. Se a pessoa está ali, pouco importa se é filha, se é irmã, se é mãe, se é avó, se é nora, se é genro. São pessoas que vieram dentro do nosso lar e está aqui inserido, nesse contexto. É nosso próximo. E nós temos que respeitar. Nós temos que compreender primeiro, valorizar e depois respeitar. Respeitar o outro. É simples, não é? Mas infelizmente não acontece. As pessoas não se respeitam. Parece que estão ali por acaso, né? Foi colocar ali por acaso. Não existe acaso na criação divina. Se nós estamos ali é para cumprir uma tarefa. É para dar cumprimento àquele dever. Dever de pai, dever de filho, dever de esposo, dever de esposa. Agora, se o fulano ou a cicrano não quiser, problema deles, mas vamos nós cumprir o nosso papel. Isso é respeito ao próximo. Estamos falando aqui de respeito e sentimento. Eu quero colocar aqui funcionário versus patrão. Funcionário é nosso próximo? É. O patrão é nosso próximo? É. Então os dois deveriam ser assim, carne com a unha. Um ajudando o outro. Porque o patrão dá a oportunidade do trabalho. E o funcionário vai ganhar o dinheiro e ajudar o patrão. Ótimo! Ótimo! Um valorizar o outro. Compreender o lado do outro. Valorizar o lado do outro. E ao mesmo tempo respeitar. O funcionário hoje é o seguinte, não, tem que trabalhar mesmo. Salário escravo. Às vezes o funcionário é bom, merece mais. Não, mas vamos dizer assim, é o salário da classe. Não valoriza. Paga melhor seu funcionário. Você acha? Eu acho, lógico que eu acho. Paga melhor seu funcionário. Ele não é bom? É bom. Ele não vale mais? Vale. Pague o seu funcionário. Se a sua firma vai muito bem, dê uma participação, um lucro para eles, dá uma parcelazinha para eles crescer com a sua firma. Se o patrão é bom, vamos fazer tudo para o patrão arrebentar a boca do balão, porque nós vamos junto com ele. Mas é um desrespeito ao funcionário, é um desrespeito ao patrão. Não há esse entendimento. Por isso, esse amor ao próximo fica muito a desejar. Ele não é meu próximo. Não é? Não, ele é funcionário, como é que pode ser meu próximo? Lógico que é. Próximo é aquele que está próximo de nós. Quem é meu próximo? É aquele que está perto de nós. Pode ser um animal, pode ser uma árvore, pode ser uma pessoa, pode ser quem quer que seja. O nosso próximo é aquele que está ao nosso lado. Portanto, nós temos que amar o nosso próximo. Ou seja, compreender, valorizar e respeitar. O Daí falou aqui. Francisco de Assis tem um grupo, doces idosos, que vai frequentar os asilos, visitar os asilos. Por sinal, daí eu estive agora lá visitando a Marilu, e o Marco, e veio a Soraya, que é a dona da casa, falou, Aguinaldo, mas que benção aquele grupo que vem aqui. O dia que eles vêm aqui, essa casa fica diferente. Falei, lógico, Soraya. O pessoal vem com tanto amor que acaba inebriando os partícipes da casa com tanta vibração salutar. E aqui, nesse respeito ao próximo, eu quero colocar os pais. Respeito aos pais. O Cristo não diz para amar os pais, pediu para honrar os pais. Mas eu quero colocar que os pais são dignos da nossa compreensão, da nossa valorização.
A gente nasceria sem um pai e uma mãe? Não. Então, se nós estamos aqui, é graças a esses pais. Se uma mãe não botasse a gente na tetinha dela para dar uma mamadinha, a gente viveria? Hoje tem a mamadeira, mas antigamente era só no seio. O nenezinho não ia nem deslanchar, já ia morrer na origem. Não, a mãe vai, coloca o seio à disposição, amamenta, cuida, zela, cresce, e quando cresce, nem olha para os pais. Quando os pais têm algum problema, já não se preocupam em resolver o problema dos pais. Não, ele se vira. Eu já tenho os meus. Um pai cuida de 10 filhos. Às vezes, 10 filhos não cuidam de um pai, não é? Mas eu acho que nós, filhos, deveríamos cuidar um pouco melhor dos pais. O Gandhi, ele ficou profundamente magoado quando ele tinha uma proposta de cuidar do pai. O pai era bem mais velho do que ele. E quando ele era jovem ainda, o pai estava muito doente e ele começou a cuidar do pai. E um dia ele se ausentou da casa do pai para estar com a sua mulher, jovens ainda, e nesta noite o pai desencarna. Ele disse que nunca mais se perdoou por essa atitude, de não ter o pai desencarnado nos seus braços. Olha que proposta! Ele cuidava com esmero, com carinho daquele pai. E hoje, o pessoal tem uma facilidade para colocar os pais no asilo. E se colocar numa casa de repouso, der uma assistência, até tudo bem. Às vezes até melhor do que ficar em casa. Em determinadas situações, eu até acho que isso é melhor. Porque em casa às vezes não tem tempo, não pode, às vezes circunstancialmente não dá, mas se coloca numa casa de repouso, mas vai lá dar assistência. O que acontece hoje nos asilos? Colocam lá os pais e nunca mais voltam. Não voltam. Não voltam. Eu fico pensando, onde está o amor aos pais? O respeito aos pais? Então, posto isto, nós devemos entender que existem muitas outras situações que a gente precisaria aprender a respeitar um pouco mais o próximo. Tem momentos em que a pessoa está numa situação muito delicada. Muito delicada. Às vezes assumindo uma situação de dor. E a gente deveria entender a situação dela e até dar uma força. E a gente vai e cria mais um problema. Tantas situações. Outro dia uma senhora com 40 e poucos anos engravida. E depois teve um filho com um problema. Tanto é que veio desencarnar antes de nascer. Dentro do ventre materno. E quando ela chegou para o obstetra, para dizer que estava grávida, e depois fez um ultrassom e mostrou que o neném estava com problema, o obstetra ainda disse, não, mas nós vamos te ajudar, coisa e tal. Sabe o que ele falou para ela? Sim, mas você também, onde já se viu, é muito ignorante. Você sabe que depois de 40 anos é um risco. E você foi engravidar, você é muito ignorante. Ela disse que nunca mais botou os pés lá e jamais colocaria naquele consultório. Eu fico pensando no médico. O médico é uma pessoa que tem que entender a limitação do paciente em todas as suas nuances e dar força. Porque o médico não é dono da vida, ele sustenta a vida. Ele ajuda a sustentar a vida, porque dono da vida é o pai, que dá e tira no momento aprazado. Vida física, uma vez que a vida espiritual é eterna. Mas o médico é um sustentador da vida. Agora, quando a pessoa chega lá dorida, sofrida, ao invés de acolhê-la, lhe dar um alento, um amparo, vai e pisa literalmente na cabeça dessa criatura, dizendo que absurdo. Onde já se viu você, parece inteligente, mas é ignorante, engravidar depois dos 40. Mal sabendo a história dela, nem queria saber por que ela engravidou. Tinha uma história atrás disso. E nós somos assim, muitas das vezes, ao invés de acolher a criatura, amparar a criatura, nós pisamos na cabeça da criatura. Basta alguém passar aí na rua pedindo esmola. O que nós vamos falar? Vagabundo! Por que não trabalha? Você sabe a origem dessa criatura? Não, não sei. Você conhece essa pessoa? Não, não conheço. E como é que você fala que essa criatura é uma vagabunda? Quando vem uma pessoa numa situação socioeconômica desprivilegiada, sofrida, situação limitada, às vezes tripudia contra essa pessoa. Quando a gente deveria ajudar. Se ela está numa situação difícil, vamos ajudar a fazer o que nós pudermos. Isso é amor ao próximo. E são sutilezas e mais sutilezas que estão no nosso dia a dia.
E nós precisamos acordar para isso. É o mandamento maior da lei. Tem muita gente achando que frequentando uma casa, frequentando outra, estudando um livro, estudando outro, já está justificado. Não. A justificação vem do amor ao próximo, amor a Deus. E quem é meu próximo? Indaguei o coração da vida. E o coração da vida, obedecendo à lei, me respondeu com a voz clara e decidida. Olha em redor de ti, onde o dever te leve, do espaço amplo e livre, à senda estreita e breve. Fita em teu lar. É teu pai, tua mãe, teu irmão, teu parente, algum outro familiar. É o doente internado no leito hospitalar, aquele que convalesce em qualquer outro lugar. É o vizinho impiedoso, intransigente, o mendigo que à tua porta vem esmolar. É teu amigo suscetível de amparar-te, aquele que padece sofrimento em qualquer parte. É aquele que te esquece e outro que te ensina. É aquela mulher que te permite viver. Aquele homem que com sua amante, atravessando áreas de ninguém, avinagrando corações. O teu próximo, seja onde for, é a criatura que te busca onde estás, procurando por ti o socorro da paz, rogando-te bondade, compreensão e calor, dando-te um nobre ensejo de seguir para a luz na atmosfera do amor. E eu posso sem meu próximo viver? Indaguei de forma comovida, e novamente me respondeu o coração da vida. Acende sem cessar a luz do bem. Trabalha, sofre, chora, porque sem teu próximo em tua companhia, jamais serás alguém. Muita paz.